Bom, a partir de agora vamos abordar as vias de modo separado. Começo agora com o controle difuso pela via de exceção, ou concreto ou incidental, terminam depois com controle concentrado pela via de ação direta, ou abstrato ou principal. Em relação ao controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção, retomo o conceito, retomo o exemplo. O conceito seria aquele controle efetuado por qualquer órgão pertencente ao Poder Judiciário, controle difuso, quando a questão lhe é conhecida como causa de pedir, via de exceção. O exemplo dado foi a ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de qualquer tipo de norma tributária. Isso já foi dito, só estou retomando para que nós possamos, desse ponto para frente, partir em direção à análise desse tipo de controle de constitucionalidade concreto e incidental. Vamos direto àquilo que importa. Para fins de concurso público, esse tipo de controle dá ensejo a 3 grandes questões. Já quero agora pontuar quais são essas questões, para que nós possamos abordá-la uma a uma de modo mais profundo possível. Quais são as 3 questões importantes que esse tipo de controle dá ensejo? Primeira, cabimento. Quando será possível eventual arguição de inconstitucionalidade? Segundo, reserva de plenário, que tem previsão na Constituição Federal, no artigo 97. Além disso, no antigo CPC constava nos artigos 480 a 482. No novo CPC consta entre os artigos 948 a 950. E, por fim, suspensão de execução. Previsão na Constituição Federal, no artigo 52, inciso 10. São os grandes temas ligados, então, a esse controle chamado, então, de concreto incidental. Quero começar com a abordagem do cabimento, depois passar em direção à reserva de plenário e à suspensão de execução. Primeira grande questão, cabimento. Seria a seguinte: o exemplo que eu dei foi de ação de repetição de indébito, fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. É uma ação de conhecimento. Não há dúvida, é possível, então, a arguição de inconstitucionalidade em processo cognitivo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: só é possível essa arguição de inconstitucionalidade em processo de conhecimento, ou seria admissível essa eventual arguição de inconstitucionalidade em qualquer outro tipo de processo? Cautelar, execução, ou até para quem entenda que existe esse tipo de processo, processo constitucional. Qual é a regra em relação a cabimento dessa arguição de inconstitucionalidade? Fixe, então, agora uma ideia central, que é essa aqui. 4.2.1.1 cabimento. A princípio, a arguição de inconstitucionalidade é admissível em qualquer tipo de processo. Processo de conhecimento, processo cautelar, processo de execução, ou para quem entenda que é espécie autônoma de processo, processo constitucional também. Não é o tipo de processo que vai impedir que essa arguição possa vir a ser oposta. A arguição pode ser feita, repito, em todo e qualquer tipo de processo. É importante, então, dar exemplo de todos os casos que eu citei, para que nós possamos aprofundar isso aqui. Primeira hipótese: processo de conhecimento. Já foi dado exemplo. Ação de repetição de indébito fundamentada na inconstitucionalidade de norma tributária. É ação cognitiva e ela aceita a arguição de inconstitucionalidade. Já foi dado o exemplo, só repito, para sistematizar melhor essa hipótese. Mas nós temos outras situações. B, processo cautelar. Por exemplo, digamos que haja um arresto. Arresto é medida cautelar típica, que pretende garantir o pagamento de dívida qualquer. Uma vez arrestado um bem, na resposta do arrestado, ele argui que seria inconstitucional a lei, teria fundamentado o arresto do seu bem. É um caso raro, porém possível, de arguição de inconstitucionalidade em processo cautelar. A arguição de inconstitucionalidade na resposta do arrestado. É viável que isso aconteça? É raro, mas é possível. Também é possível em processo de execução. Muitos autores citam como exemplo aqui os embargos, esquecendo-se que embargos, na verdade, formam um processo de conhecimento incidental sobre execução. Estaria equivocado esse exemplo. O melhor exemplo aqui seria o seguinte: digamos que haja penhora. Então, há um bem, ele foi constrangido. Houve, então, penhora sobre esse bem. Bom, uma vez penhorado o bem, sendo a questão de ordem pública, o executado opõe exceção de pré-executividade. Como dizem os mais puristas, objeção de pré-executividade. E nessa exceção de pré-executividade, argui que seria inconstitucional a lei, que teria fundamentado a penhora do seu bem. É um caso raro, porém possível, de arguição de inconstitucionalidade em processo de execução, em exceção de pré-executividade, com arguição de inconstitucionalidade sobre a lei que teria fundamentado a penhora daquele bem. Só quero lembrar que exceção de pré-executividade é possível nas situações que envolvam ordem pública, independe do calcionamento do juízo. Isso é possível, na prática do Brasil tem sido aceita, e seria viável, então, que nessa exceção de pré-executividade houvesse essa eventual arguição de inconstitucionalidade. Autores que entendem que, na verdade, temos um outro tipo de processo, que é o processo constitucional, que envolve as ações constitucionais.
Mesmo se for aceita essa figura do processo constitucional, nós temos também como nele verificar uma arguição de inconstitucionalidade. Por exemplo, digamos que uma pessoa venha a ser presa com base numa lei. Impetra-se habeas corpus, e nesse habeas corpus se alega que seria inconstitucional a lei que teria fundamento da prisão daquele paciente. É um caso raro, porém possível, de arguição de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus em processo constitucional. Então a regra muito clara é a seguinte: qualquer tipo de processo admite a arguição de inconstitucionalidade. Não é o tipo de processo que vai evitar que essa arguição possa vir a ser feita. Qualquer processo aceita a arguição de inconstitucionalidade, sim. A regra é bem aberta, é bem generosa nesse ponto. E aí surge uma única dúvida, que é a seguinte: o que é controle de constitucionalidade coletivo? É a única dúvida importante em relação a essa questão do cabimento. Por que eu coloco isso? Controle de constitucionalidade coletivo envolve a principal ação coletiva que o Brasil conhece. Chama-se ação civil pública. Então a pergunta feita é a seguinte: é admissível a arguição de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública ou não? É admissível o controle de constitucionalidade pela principal ação coletiva que o Brasil possui, da expressão controle de constitucionalidade coletivo, ou no Brasil isso não seria aceito? Porque a pergunta foi feita por um motivo muito simples. Até agora, todos os exemplos que eu dei de qualquer processo, conhecimento, cautelar, execução ou condicional, envolviam ações individuais, que iriam produzir eficácia interpartes. Até esse ponto, não há dúvida, essa arguição pode vir a ser feita. Na ação civil pública, no entanto, ela pode chegar a obter efeito erga omnes. E poderia, então, se alegar uma confusão entre essa ação e, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Daí a dúvida se explica por esse ponto. Nós temos uma ação coletiva, o efeito pode ser efeito erga omnes, e poderia haver confusão entre essa ação e outra qualquer, com a consequente confusão do efeito erga omnes. Por isso a questão tem a ver com isso. Então a pergunta é essa: existe a possibilidade ou não no Brasil de controle de constitucionalidade coletivo? Existe a possibilidade ou não no Brasil da principal ação coletiva que a nossa ordem jurídica dispõe, que é a ação civil pública, ser usada como instrumento do controle de constitucionalidade concentrado pela via de ação direta? Essa ação com esse pedido e causa de pedir é juridicamente possível ou não é? Se for feita essa pergunta, digo o seguinte: há hoje controvérsia em doutrina muito forte sobre o tema, e autores dos dois lados. O que é importante é indicar a controvérsia os fundamentos possíveis para cada posição. De um lado, eu posso citar 4 grandes autores: Gilmar Ferreira Mendes, José dos Santos Carvalho Filho, Arruda Alvim e Arnoldo Valde. Gilmar Ferreira Mendes, José dos Santos Carvalho Filho, Arruda Alvim e Arnoldo Valde, todos eles dizem que controle de constitucionalidade coletivo no Brasil não é admissível. Não é aceito o uso da ação civil pública como meio de controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção. Essa ação, com esse pedido e caso de pedir, é juridicamente impossível. Não dá, não tem como. Claro, cada autor tem a sua fundamentação. Mas se nós cotejarmos as obras desses 4 autores, Gilmar Ferreira Mendes, José dos Santos Carvalho Filho, Arruda Alvim e Arnoldo Valde, vamos perceber que há 2 argumentos em comum em relação aos 4 autores, que vão ser então os 2 argumentos centrais dessa ideia do encabimento do controle de constitucionalidade coletivo no direito brasileiro. Quais são os 2 argumentos centrais então usados? Primeiro, haveria um obstáculo em relação à legitimação ativa. Haveria um óbice em relação à legitimação ativa. Que obstáculo é esse? Dizem os 4 autores. Nesse caso, a ação civil pública seria usada como sucedâneo, como substitutivo, como simulacro de uma ação direta de inconstitucionalidade, por quem não teria legitimidade ativa para essa ação, para a DIN. Que eles querem dizer o seguinte: o promotor ou defensor, que são partes legítimas para a ação civil pública, desejavam propor uma DIN. Não teriam, no entanto, legitimidade ativa para propor a DIN. Então, o que fariam? Teriam feito uso de uma ação civil pública, fazendo, às vezes, de uma DIN. E burlando com isso, por via transversa, eventual ilegitimidade ativa que teriam, caso propusesse a ação que eles desejavam, que era a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o primeiro argumento é esse: há um obstáculo em relação à legitimação ativa, há um obstáculo em relação à parte ativa. E a afirmação é essa: nesse caso, a ação civil pública foi usada como sucedâneo, simulacro, substitutiva de uma ação direta de inconstitucionalidade, por quem não teria legitimidade ativa para essa última ação, justamente a ação direta de inconstitucionalidade. E há um outro argumento utilizado também. Além de um obstáculo em relação à legitimidade ativa, haveria um obstáculo em relação à eficácia. O que quer dizer isso? Óbice em relação à eficácia. O que dizem os autores é o seguinte: na verdade, seriam 2 ações predispostas para o mesmo efeito. Nós teríamos 2 ações: de um lado, a ação civil pública, do outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade, cuja vocação seria a produção do efeito idêntico,
que efeito erga omnes. Não faria sentido a ordem jurídica predispor duas ações se o fim buscado pelas duas seria o mesmo, que é a produção de efeitos contra todos. Isso até seria contraditório com a ideia de economia processual. Então, nos 4 autores, há esses 2 argumentos sempre utilizados. Gilmar Ferreira Mendes, José dos Santos Carvalho Filho, Arruda Alvim e Arnoldo Valdes. Obstáculo óbice em relação à legitimação ativa, obstáculo óbice em relação à eficácia. No fim das contas, o que é dito é que a confusão entre ações, por conseguinte, há confusão de efeito. Vejam o que eu acabo de dizer. Há confusão entre ações, por conseguinte, há confusão de efeito. Há confusão entre ações. Que ações? Ação direta de inconstitucionalidade e ação civil pública. Por via de consequência, há confusão de efeito. Que efeito? Erga omnes. Então, no fim das contas, o que é dito é, 2 ações se confundem. Assim sendo, o mesmo efeito elas produzem. Que efeito? Erga omnes. O que é contrário à ideia de economia do processo. Basicamente, essa posição seguida pelos 4 autores que eu citei. Particularmente, data máxima vem, eu sigo outra ideia, de 4 outros grandes autores do mesmo naipe. Quero trazer esses autores e explicar por que essa posição, hoje, doutrina, seria majoritária. De outro lado, podem citar, entre outros, Luiz Roberto Barroso, Alexandre Freitas Câmara, Clemerson Merlin Cleve e Hugo Nigro Mazzilli. Luiz Roberto Barroso, Alexandre Freitas Câmara, Clemerson Merlin Cleve e Hugo Nigro Mazzilli. Esses 4 autores que eu citei vão ter a posição contrária. No Brasil, é admissível controle de constitucionalidade coletivo. A ação civil pública pode ser usada como meio de instauração de controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção. Essa ação, com esse pedido e caso pedir, é juridicamente possível. Tem sim, tem como, dá para se fazer controle através dessa ação, controle esse concreto e incidental. A meu sentir, essa posição é preferível e é a posição, repito, em doutrina majoritária, porque ela é feita com base nos mesmos argumentos da outra posição. Só que argumentos repaginados. Uma releitura da outra posição faz com que nasça essa ideia da admissibilidade do controle de constitucionalidade coletivo no Brasil. Se não, vejamos. Qual foi o primeiro grande argumento utilizado? Haveria um obstáculo, um óbice, em relação à legitimidade ativa. Haveria confusão entre ações. Se disse, a ação civil pública seria usada como substitutiva, simulacro, como, na verdade, algo que substituiria uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não teria legitimidade ativa ad causa para a propositura da ação, que era a ação que ele próprio desejava. Faria uma ação no lugar da outra. Esse argumento tem como ser afastado pelo seguinte fato. Se diz, então, que são 2 ações, uma usada como simulacro da outra. Já que são 2 ações, temos, então, que comparar as 2 ações. Se nós compararmos as 2 ações com gráfico, vamos perceber que não há nenhuma característica em comum entre elas. Como eu posso explicar isso? Assim, do lado esquerdo, nós temos a ação civil pública. Do lado direito, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade. Já que se diz que há confusão entre elas, vamos então dissecar essas ações, para saber se é possível que se afirme aqui algum tipo de confusão ou não. Começo com a ação civil pública, termino com a ação direta de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, na ação civil pública que tem alguma arguição de inconstitucionalidade. Vocês perceberão que ela terá 4 características. Primeira, nela, a inconstitucionalidade é arguída como causa de pedir. A inconstitucionalidade será arguída como fundamento jurídico da pretensão. Por conseguinte, uma vez instaurado esse processo, vai delimitar uma questão prejudicial ao mérito. Não será o mérito, mas uma questão prejudicial a ele, cuja resolução é necessária para que se adentre na questão meritória. Bom, por ser questão prejudicial, na sentença deverá ficar prevista em fundamentação, erro muito comum cometido por juízes em geral. Não se declara a norma inconstitucional em dispositivo de sentença, só em fundamentação, justamente porque não é questão meritória. Até para que com isso eu chegue a uma última característica. Se a questão está posta em fundamentação de sentença, portanto, não será alcançada pela autoridade da coisa julgada material. Então, numa ação civil pública que contenha arguição de inconstitucionalidade, eu tenho como destacar 4 grandes características. Primeira, a inconstitucionalidade é arguída como causa de pedir. Segunda, delimitado o processo, será uma questão prejudicial ao mérito. Terceira, na sentença será discutida em fundamentação. Quarta, portanto, não será alcançada pela autoridade da coisa julgada material. Dizem por aí que há confusão entre as ações. Vamos então comparar essa ação com a ação direta de inconstitucionalidade. Perceberão que nessa ação há outras 4 características diferentes. Primeira, na ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade não é causa de pedir, mas é o próprio pedido. O pedido é que se declara inconstitucional uma lei ou um ato normativo. Assim sendo, quando o processo for instaurado, essa questão não será mera questão prejudicial,
mas será o mérito do processo. O mérito é saber se a norma é válida ou não é válida. Sendo questão meritória, no acórdão não será constado em fundamentação, mas sim no seu próprio dispositivo. Estando no dispositivo, ao final se diz que será alcançada pela autoridade da coisa julgada material. Então, na ação direta de inconstitucionalidade, se pode perceber 4 outras características. Primeira, a inconstitucionalidade é arguída como pedido. Segunda, instaurado esse processo delimita o mérito. Terceira, no acórdão figurará no seu dispositivo. Quarto, portanto, será alcançado pela autoridade da coisa julgada material. Como então se pode dizer que uma ação se confunde com a outra? Se são ações completamente diferentes. Posso assegurar, é absolutamente impossível que se fale em simulação, em substituição de uma ação pela outra, pelo simples fato de que não há sequer uma característica em comum entre as duas ações. Nada há em comum entre uma ação e outra. Até no final, uma produz coisa julgada e a outra não. Com isso, então, se destrói o grande argumento usado, a confusão entre as duas ações. Não pode haver, porque não há nada em comum entre elas. Afastado esse argumento, vai ainda restar o outro. Sempre vai ter alguém que vai dizer o seguinte, tudo bem, do ponto de vista técnico, teórico, são ações diferentes, mas na prática o efeito é o mesmo. Na prática, o efeito será efeito erga omnes. E essa razão prática não tem como ser afastada. Um argumento muito citado. Teoricamente, são duas ações diferentes, mas realmente o efeito que elas produzem seria o mesmo efeito erga omnes. É um outro argumento que pode ser espancado também, de modo técnico. Como? O que é efeito erga omnes? Me explique o que é isso. Efeito erga omnes. A expressão efeito erga omnes, uma corruptela de coisa julgada com eficácia erga omnes. Até porque se sabe que efeito jurídico pressupõe a formação de coisa julgada material, a não ser que seja uma situação de tutela de urgência, cautelar, antecipada, quando de modo excepcional é possível a produção de efeito jurídico antes da formação da coisa julgada material. Ressalvada a situação de urgência, efeito jurídico pressupõe formação de coisa julgada material, para que venha a ser operado. Então, quando se fala em efeito erga omnes, tecnicamente, isso é coisa julgada com eficácia erga omnes. Se eu conceituo efeito erga omnes assim, a questão está respondida. Voltem para o gráfico. Vejam o último ponto de cada ação. Na ação civil pública, sobre a questão constitucional, não há coisa julgada material. Na ação direta de inconstitucionalidade, sobre a questão constitucional, há sim coisa julgada material. Isso quer dizer, então, que na ação civil pública, sobre a questão constitucional, não há produção de nenhum efeito, quanto mais efeito erga omnes. O eventual efeito, que pode ser ou não erga omnes, tem a ver com pedido, não com a causa do pedir. Essa questão não transita em julgado. Tanto não transita em julgado, que ela pode voltar a ser discutida quantas vezes for necessário. 500, 1000, 2000 vezes. Porque não há formação de coisa julgada material. Não há produção de nenhum efeito. Agora, na ação direta de inconstitucionalidade sobre essa questão, há coisa julgada, portanto, há produção de efeito erga omnes. E até vamos depois abordar que esse efeito é maior do que efeito erga omnes, é até efeito vinculante. Então, posso dizer, na ação civil pública, sobre a questão constitucional, não há produção de nenhum efeito, porque não há formação de coisa julgada material. Na ação direta de inconstitucionalidade, sobre a questão constitucional, há efeito erga omnes, porque a produção de coisa julgada material com eficácia erga omnes e até eficácia vinculante, que depois será por nós abordada. Com isso, então, se afasta outro grande argumento utilizado. E vou até mais longe, vou até colocar aqui um outro argumento em reforço a esse. O grande argumento para afastar-se da alegação é essa. Não há confusão de efeito, porque na ação civil pública não há nenhum efeito jurídico sobre essa questão. Na ação direta de inconstitucionalidade, o efeito seria erga omnes e vinculante sobre essa questão também. Mas se quiserem, pode até utilizar um outro argumento em reforço a esse. Mesmo que em tese houvesse formação de coisa julgada material na ação civil pública que não existe, mas mesmo que em tese, vá lá, houvesse essa coisa julgada formada, mesmo assim, de modo não obrigatório, haveria confusão de efeitos. Só que o argumento de reforço vai ser usado em algumas alegações, mas é possível também que se fale isso, mesmo que, em tese, houvesse coisa julgada material, nem assim o efeito seria de modo necessário sempre o mesmo. Por que eu digo isso? Coisa julgada material em ação civil pública está regida hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103. Esse artigo tem 3 incisos, estão aqui colocados. O primeiro regula interesses difusos, o segundo regula interesse coletivo, e o terceiro regula interesses individuais homogêneos. O que diz o Código, nesse artigo citado, é o seguinte: se a ação civil pública discutir interesse difuso, a coisa julgada produz efeito erga omnes, erga todas omnes pessoas,
todas as pessoas. Se opõe a todos. Continua o código. Se a ação civil pública discutir interesses coletivos, ela já é um pouco mais restrita. Ela não tem eficácia erga omnes, mas tem eficácia ultra partes, ou seja, para todos os membros de grupos, classes e categorias. Não serão todas as pessoas afetadas, mas serão todos os membros de um grupo, de uma classe ou de uma categoria atingidos. E quando o código regula interesse individual homogêneo, comete um equívoco grosseiro, porque diz se a ação civil pública discutir esse tipo de interesse, o efeito será erga omnes. Se o interesse maior, que é o coletivo, já não é erga omnes, quanto mais o menor. Então aqui a doutrina corrige. Se a ação civil pública discutir interesse individual homogêneo, a coisa julgada será erga vítima, para todas as vítimas de um evento. Então nós temos uma gradação. Se a ação civil pública discutir interesse difuso, a coisa julgada é erga omnes, para todas as pessoas. Se a ação civil pública discutir interesse coletivo, a coisa julgada é ultra partes, para todos os membros de um grupo, classe ou categoria. E se a ação civil pública discutir interesse individual homogêneo, a coisa julgada é erga vítima, para todas as vítimas de um evento. Então se diz o seguinte, mesmo que houvesse a formação de coisa julgada material, que repito, não há, mas mesmo que em tese houvesse essa formação, de modo não obrigatório haveria confusão de efeito. Bastaria que a ação civil pública não discutisse interesse difuso, bastaria então que ela discutisse interesse coletivo ou individual homogêneo, para que essa confusão sequer existisse. Claro, esse argumento não será usado em reforço quando a ação civil pública discutir interesse difuso. Até porque se em tese eu aceitasse essa coisa julgada, haveria confusão de efeito sim. Eu posso utilizar essa argumentação em reforço quando a ação civil pública discute interesse coletivo ou interesse individual homogêneo. Porque eu poderia dizer que na ação direta de inconstitucionalidade, o efeito seria erga omnes. E na ação civil pública, mesmo que houvesse conjugado, o efeito seria outro. Seria erga vítima ou outra parte. Então não haveria de modo obrigatório confusão desses efeitos. O argumento pode ser usado em reforço àquele que foi dito anteriormente, mas confirma aquilo que eu disse. O grande argumento é o fato de que na ação civil pública sobre a questão não há nenhum efeito, e na ação direta de inconstitucionalidade sobre a questão há efeito erga omnes e até vinculante. Com base nisso, eu chego então à posição tomada pelos tribunais. Na doutrina, a posição majoritária é essa. Nos tribunais, também. Na jurisprudência, era muito vacilante qual caminho seguir. Até que o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2003, fixou a posição. E o STJ, em setembro do mesmo ano, fixou a mesma posição. A ideia dos dois tribunais é essa. No Brasil, é admissível controle de constitucionalidade coletivo. No Brasil, é admissível que a ação civil pública seja usada como controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção. Essa ação, com esse pedido e causa de pedir, é juridicamente possível. Dá, tem como. Vocês perceberão em alguns acordos, especialmente do Supremo Tribunal Federal, a seguinte alegação. A ação civil pública pode ser usada como meio de controle de constitucionalidade concreto e incidental, desde que a questão seja causa de pedir. Evidente. Se a questão for posta com pedido, é indiscutível, não cabe esse controle. Até porque, se a questão for posta com pedido, falta um pressuposto do processo, que é competência. Porque o juízo, ou eventualmente o tribunal, vai usurpar a competência do STF ou do TJ. Aqui o que se discute é a questão colocada como causa de pedir. Repito, se a questão for pedida, é indiscutível, não cabe. Até porque aí sim seria uma DIN perante o tribunal incompetente, o juízo incompetente. Agora, a questão aqui posta é justamente a questão colocada como causa de pedir. Quando a questão for causa de pedir, nos tribunais é admissível essa possibilidade, sim, que é a posição que em doutrina é hoje majoritária. Existirão outras questões sobre a ação civil pública, mas serão questões processuais, que estão fora do direito constitucional. Por exemplo, se é cabível essa ação para a matéria tributária, se é admissível essa ação para a matéria previdenciária, isso não tem a ver com direito constitucional. A questão que é discutida no direito constitucional é controle de constitucionalidade via ação civil pública. Então aqui eu concluo colocando que em relação a cabimento, esse controle é cabível em qualquer processo, mesmo coletivo. Inclusive, em ações coletivas, como seria, principal exemplo, a ação civil pública, é admissível esse tipo de controle de constitucionalidade. Não se pode alegar pela posição doutrinária majoritária e a posição do STF e STJ a impossibilidade do controle de constitucionalidade coletivo no Brasil. Então, a primeira questão está vista, tem a ver com cabimento. Depois passamos para outra análise, reserva de plenário. Conforme eu havia colocado essa matéria, a Constituição trata no artigo 97. Vamos então a ele. Prevê a Constituição, no artigo 97, naquilo que autores americanos chamam de cláusula do full bench, o seguinte, artigo 97 da Constituição Federal, é dito que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Repito, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Quem está com o texto à mão, por favor, sublinhe duas palavras. Sublinhe a palavra tribunais e sublinhe a palavra inconstitucionalidade. São os dois pontos chaves aqui. Tribunais e inconstitucionalidade. Isso quer dizer que, nos tribunais, a inconstitucionalidade, por isso são as duas palavras-chave, só pode ser declaradas por órgão que possui maioria de seus membros absoluta. Em outras palavras, nos tribunais, a inconstitucionalidade não tem como ser declarada por órgãos fracionários, como, por exemplo, câmaras, como, por exemplo, turmas. Vou fazer agora algo similar àquilo que eu fiz quando falei sobre elementos que identificam uma ação. Partes, causas de pedido e pedido. Lembrando o seguinte, tribunais, em geral, possuem um plenário e possuem órgãos fracionários. Então, esse é um símbolo de um tribunal. Quando os membros estão reunidos, fala-se, então, em plenário. Em grandes tribunais é possível a criação de órgão especial, que fará as vezes dele. Plenário reúne todos os membros do tribunal e o órgão especial reúne fração desses membros, mas faz as vezes do plenário em algumas situações, que suas normas atribuírem competência. Esse tribunal, por sua vez, é decomposto em órgãos fracionários, em partes. Esses órgãos fracionários recebem o nome, via de regra, em tribunais estaduais de câmaras e em tribunais federais de turmas. Como serão possíveis outros termos, por exemplo, sessões. Mas, na verdade, tribunal possui o plenário, ou se houver o órgão especial, que ele faça as vezes, e se for decomposto em órgãos fracionários, possuirá câmaras ou turmas. Câmaras em tribunais estaduais, turmas em tribunais federais. O que eu disse, então, é o seguinte, nos tribunais, a inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo plenário ou pelo órgão que ele faça as vezes, que é o órgão especial. Nos tribunais, a inconstitucionalidade não pode ser declarada por órgão fracionário, como, por exemplo, câmaras, como, por exemplo, turmas. Por um motivo muito simples. Câmara ou turma não tem como matematicamente alcançar a exigência que a Constituição tem nesse artigo, que é a maioria absoluta. A maioria absoluta só tem como ser atingida quando o órgão reúne todos os membros desse tribunal ou faz as vezes desse órgão, que é o órgão especial. Então, daí o termo reserva de plenário. Declaração de inconstitucionalidade está reservada ao plenário ou ao órgão que lhe faça as vezes, que é o órgão especial. Declaração de inconstitucionalidade, em regra, está afastada de órgãos fracionários, como, por exemplo, câmaras, como, por exemplo, turmas. A ideia básica é essa. Então, começo com a definição. Princípio da reserva de plenário ou cláusula do full bench é a ideia que nos tribunais a inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo órgão que tem a maioria de seus membros absoluta. Nos tribunais, a inconstitucionalidade, então, só pode ser afirmada pelo plenário ou pelo órgão especial. A princípio, depois vamos ver se há alguma exceção ou não. Já afirmo, existe uma exceção. A princípio, a declaração de inconstitucionalidade não está conferida a órgãos fracionários, como, por exemplo, câmaras, como, por exemplo, turmas. O que vamos fazer no próximo bloco? Nesse ponto, a doutrina é muito, a meu sentir, insuficiente. Porque os autores, via de regra, conceituam esse princípio e começam a tratar de situações de aplicação dele, sem discriminar em que caso esse princípio se aplica e em que caso ele não se aplica. Eu vou trazer, então, no próximo bloco, 4 hipóteses, para que nós possamos dissecar em que caso ou em que casos esse princípio pode ser aplicado. Depois disso, eu quero trazer 3 observações importantes sobre a extensão da aplicação dele. Por exemplo, se ele se aplica só a esse tipo de controle, se tem exceção, que nome se dá ao fenômeno, qual é a posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca disso. Mas já quero agora deixar bem claro que nós temos 4 situações completamente diferentes, que eu vou no próximo bloco já enfrentá-las. Quais são as 4 situações possíveis de conjuração em relação a esse princípio, de conjuntura para a sua análise? Estão aqui colocadas. Primeira hipótese, juízo e constitucionalidade. Segunda hipótese, juízo e inconstitucionalidade. Terceira hipótese, tribunal e constitucionalidade. Quarta hipótese, tribunal e inconstitucionalidade. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como separar essas 4 hipóteses? Em que caso ou em que casos esse princípio pode ser aplicado? Sendo esse princípio aplicado a um caso ou a mais, qual será então o rito previsto pelo CPC para regular a situação na qual esse princípio possa vir a ser aplicado?
Repito, então, no próximo bloco, vamos enfrentar essas situações, vou descrevê-las com exemplos, saber em que caso se aplica esse princípio e, quando ele for aplicado, qual rito seguir. Inclusive, lendo o novo CPC, algumas alterações em comparação com o antigo CPC, o que ele prevê hoje em relação a essa possibilidade, e trazer depois questões importantes, controvertidas, sobre esse princípio, especialmente questão sobre a sua exceção. E até vou falar sobre a súmula nova do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante 10, que cita essa cláusula expressamente no seu texto, para que depois, também no próximo bloco, tenhamos como fechar essa matéria e começarmos a outra, chamada suspensão de execução. Para com ela, nós temos como fechar esse controle concreto, incidental, e já começarmos outro controle, que é o controle abstrato principal. No próximo bloco, vamos dar continuidade ao estudo do princípio da reserva de plenário, Constituição, artigo 97, com regulamentação legal, novo CPC, entre os artigos 948 a 950.